A gente vamos começar agora, como disse a vocês, vai começar uma leitura do Catecismo de São Pio X, com comentários, porque então nós poderíamos explicar um pouco mais cada ponto da doutrina cristã, e depois, se tiver alguma pergunta particular sobre isso ou aquele assunto, então nós começamos hoje com a lição preliminar, ou seja, da doutrina cristã e das suas partes principais. Então, sois cristão? Sim. Sou cristão pela graça de Deus. Por que dizeis pela graça de Deus? Digo pela graça de Deus, porque o ser cristão é um dom de Deus, inteiramente gratuito, que nós não podemos merecer. Esse é o primeiro ponto, que eu até falei um pouco na pregação. Quer dizer, a fé é uma virtude. A fé não é a conclusão de um raciocínio ou de um estudo que alguém resolveu fazer para chegar a Deus. Então ele pega vários livros de várias religiões, ele faz um estudo e depois ele chega à conclusão de que a religião católica realmente é a verdadeira. Então eu vou me tornar católico. Não se exclui isso. Porém, não é isso que o faz cristão ou católico, cristão católico. Nós falamos, já faz tempo no curso de apologética, que há uma graça nisso tudo, e é esta graça que determina. As outras coisas são só preparações para isso, preparações às vezes necessárias. Ninguém pode sentar na cadeira e dizer, pronto, eu quero ser católico e Deus me dê a graça, e não faz nada. Absolutamente não é isso. Nós devemos fazer da nossa parte o que for possível, porém, sabendo que quem nos dá a fé é o próprio Deus, quem nos dá essa virtude. E isso, o primeiro o movimento realmente é de Deus, porém ele exige a nossa correspondência. E essa correspondência não é só da parte do estudo, de estudar, isso também faz parte, porém, de toda a nossa vida em geral. E isto é o que explica por que, às vezes, duas pessoas que passaram por meios parecidos, ambientes parecidos, um tem fé, o outro se torna o oposto. Eles não aprenderam, não estudaram parecido, porque um se tornou um católico e até às vezes um santo, e o outro caiu tão baixo. Nós não podemos dar uma resposta exata para aquele caso particular. O ser humano, né? Só Deus compreende. Porém, esses fatores eles entram. A correspondência à graça de Deus, que inclui toda a nossa vida. Agora, nós, de uma cristandade, né? O resto de cristandade, temos essa vantagem. Nós somos batizados já pequenos. Nós recebemos a fé pequenos. Essa fé nos foi dada de graça no nosso batismo. E por isso a primeira pergunta do batismo é essa. O que pedes? A fé. A fé que nós pedimos. E quem é o verdadeiro cristão? O verdadeiro cristão é aquele que é batizado, primeira coisa, crê e professa a doutrina cristã e obedece aos legítimos pastores da igreja. Quer dizer, a primeira coisa é o batismo. É o batismo que nos dá fé e que nos torna cristão. E depois, além do batismo, é preciso que ele creia. Quer dizer, quando ele chega à idade da razão, tudo favorece da parte do batismo da graça de Deus, para que ele tenha um movimento positivo de aceitação da doutrina. Normalmente, uma criança que é batizada, quando ela começa a aprender o catecismo, ela absorve aquilo tranquilamente. Ela absorve aquilo tranquilamente. Bom, hoje, com tanto desvio, com tanta coisa errada aí, já não é mais a mesma coisa. Inclusive porque mexeram no próprio batismo. Tiraram os exorcismos. Tiraram os exorcismos, que era justamente a maneira de tirar a atrapalhação do demônio do batismo, já que o batismo tem um efeito ex opere operato. Se você usou a água, a forma, a matéria, a intenção do que faz a igreja, pronto. Até uma
Até um ateu, um herege, um maometano pode batizar. É impressionante. Mas porque justamente tem um valor. E ele recebe a graça de Deus, o menino. Recebe a graça de Deus lá. Mas o pecado original é tirado, mas as fraquezas ficam ali e o demônio pode se aproveitar. Então a igreja faz os exorcismos para facilitar as coisas ainda, para ficar mais protegido, tirar os exorcismos. Então o pecado original sai, é verdade, mas os efeitos ficam ali e a ação do demônio é maior. E por isso a criança tem menor disposição. Quando ela chega na hora do catecismo, sem falar nas outras coisas, já que o mal hoje ele é inoculado desde a infância. A criança vai para frente de uma tela de computador, fica naquilo ali, passa ali. Fica com a cabecinha alterada. Sei lá, criança. Tão receptiva, todo mundo foi criança, todo mundo sabe a curiosidade de uma criança. Uma criança entra num jardim zoológico, ela fica assim, ela entra num shopping center, ela fica assim, ela absorve, é da própria natureza. Então se ela absorve tanta coisa ruim, o que é que vai acontecer? Quando ela for receber o catecismo dela, ela vai começar a fazer objeções, isso aqui, vai já estar um racionalista naquela idade, pode acontecer isso. Mas normalmente, dentro de um ambiente normal, católico, cristão, a criança absorve isso, a doutrina, e vai desenvolvendo normalmente aquilo. Que é a doutrina cristã. A doutrina cristã é a doutrina de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos ensinou para nos mostrar o caminho da salvação. Então, a doutrina vem de nosso Senhor. Não somos nós que inventamos o nosso caminho. Eu vou me salvar dessa maneira. Tá bom? É você? Então, é você o proprietário do céu, então você faz a sua doutrina, o seu caminho, você vai para o seu lugar, para o seu céu, no caso. Não é nada disso. Não somos idealistas, somos realistas, a realidade está fora de nós. O céu está fora de nós. E, evidentemente, não pertence a nós. Se pertencesse a nós, a gente não teria nenhum medo de morrer, porque a gente ia para o que era nosso. Já ganhei o meu, como alguém que foi espoliado de sua fazenda e finalmente agora, finalmente você vai receber sua fazenda de volta, e ainda com juros e correção monetária, com isso, com aquilo, indenização, tudo. Você está ansioso para receber sua fazenda, né? Claro, ia lá todo feliz da vida. Está na hora de ir para ir buscar sua fazenda. Mas não, a gente fica com medo daqueles que a gente sabe que aquilo não pertence a nós. A gente tem que merecer e merecer a graça de Deus para isso. E é necessário, então, aceitar e professar uma doutrina que é revelada fora de nós. Deus nos revela. Nós devemos aceitar. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo? Certamente. É necessário aprender a doutrina ensinada por Jesus Cristo, e cometem falta grave aqueles que se descuidam de o fazer. O mesmo São Pio X, que mandou publicar esse catecismo, ele dizia que o maior mal do mundo era a ignorância religiosa. Pior mal do mundo. Porque se diz, às vezes, a ignorância exclusa muitos pecados. Em si mesmo é verdade. Mas a ignorância também facilita muitos pecados. As duas coisas. Não se esqueça que existe a ignorância que não é culpável. Alguém que está viajando e acaba perdendo a noção dos dias, né, que antigamente havia isso, e comia carne, era sexta-feira. Bom, eu não sabia, não pecava. Assim, né? Existe a ignorância que não é culpável, que escusa do pecado, mas existe a ignorância que acaba favorecendo o pecado. É a ignorância daquela pobre gente que está por aí no mundo, que não sabe nada. Não sabe nada, mas não quer dizer que não sabe alguma coisa, no sentido que não sabe coisas que são erradas. Eles conhecem, somente os preceitos da lei natural, eles sabem que aquilo é pecado, que não é certas coisas, sabem sim. E a experiência dos missionários está aí para comprovar. Eles percebem certos males muito graves, eles percebem sim. Mas se eles não receberam a instrução, sobretudo a instrução
a instrução católica que mostra, por exemplo, que nós podemos acceder à graça de Deus que torna possível o cumprimento de todos os mandamentos. Veja que coisa importante. Porque se sabe que é de fé que no nosso atual estado de decadência nós não podemos cumprir todos os mandamentos sem uma graça de Deus. Nós podemos cumprir alguns, sim, alguns preceitos naturais podemos. Houve casos até de pagãos que guardaram a castidade, viviam em uma castidade perfeita. Houve casos. Mas se ele guardava a castidade, ele tinha outros problemas aqui, ali. Não era uma coisa perfeita. É necessária a graça de Deus. Então, se alguém não aprende isso, ele não sabe isso, e está no mundo, mesmo que ele tenha virtudes naturais, se esforce por algumas coisas, ele aprendeu que eu não devo roubar. Está errado isso, não devo matar. Ele não rouba, ele não mata, é verdade. Pode ser até que ele faça algum esforço com relação à castidade, e até se case assim, de uma maneira organizada, tudo mais, e outras coisas. E a inveja, e o orgulho, e a ira, porque sempre na natureza humana há esse... Às vezes, quando não há graça de Deus, a coisa não é perfeita, é como um carro quebrado. Você mexe num lugar e tem um problema em outro, mexe aqui, mexe em outro. Então, alguém que, às vezes, guarda a castidade, tem uma certa correção, com relação também a bens alheios, tudo. Muito bem, é certíssimo. Mas, às vezes, ele tem um orgulho disso, porque ele faz com a vontade dele própria, que ele despreza os outros, às vezes é cruel com os outros. Pecados que podem ser mortais também. Então, se ele não aprende isso, esse papel fundamental da graça de Deus, como é que ele vai se salvar? Então, essa ignorância vai favorecer a perdição dele. De quem devemos... outra coisa. Sexta pergunta. Os pais e patrões estão obrigados a mandar ao catecismo seus filhos independentes? Os pais e patrões são obrigados a procurar que seus filhos independentes aprendam a doutrina cristã e são culpados diante de Deus se desprezarem esta obrigação. Era o mundo que ainda existia naquele tempo, né, com relação ao patrão e empregado. O patrão era uma espécie de pai do empregado. Até o século XVIII, até a Revolução Francesa, a Revolução dita francesa, havia as chamadas corporações de ofício, onde empregados e patrões trabalhavam em comum. Um ajudava o outro, um ensinava o outro, porque tinha aquele ofício que você aprendia. Então ele aprendia, tinha os segredos das corporações, né? Daí esses segredos que a maçonaria pegou depois e veio disso, das corporações, que ela desnaturou isso. Mas havia esses segredos que eram segredos naturais, bons da profissão, como fazer tal coisa. Então eles tinham as suas regras e eles trabalhavam em conjunto, colaboravam, dividiam os lucros e a coisa caminhava assim. Tudo era feito para evitar conflitos entre patrão e empregado. Depois veio a Revolução Francesa, veio a lei, como se chamava? Le Chapelier, não estou bem lembrado. Veio logo no começo da Revolução Francesa, parece que já estava previsto o negócio. E destruiu as corporações. Pronto. O que é que começou a aparecer? O proletariado. Gente que não tinha nenhum amparo, ia para a rua, caía na miséria, se tornava revoltado. E aí agora, a luta de classes, apareceu o tal do Marx, viu aí, olha só, é isso aí. Então, luta de classes para o empregado, o proletariado fazer a sua ditadura. Comunismo. Veio tudo disso aí. Correto? Veio tudo disso aí. Então, era o mundo antigo. O patrão ensinava o catecismo aos seus empregados, ou providenciava isso, um padre para fazer isso. Às vezes nas famílias, eu visitei um castelo, por exemplo, havia muito isso, havia uma capelinha toda bonita, tudo. Tinha um padre ali, o padre ficava lá com a família e seus dependentes. Vivia ali, às vezes. Era a tarefa do padre, que ela tinha muito padre naquele tempo, né? Dizem que Santa Maura tinha 60 padres, né? Santa Maura da Purificação.
Quer dizer, havia muitos padres. Então, eles se ocupavam daquela família, dos empregados, etc. Era para cuidar não só do patrão, mas dos empregados também, salvar essa gente. Até dos escravos aqui no Brasil havia isso. Eles se ocupavam. Era uma obrigação. Hoje, a gente só pode ter uma atuação discreta com nossos filhos, não, mas com os filhos tudo bem, mas com os empregados são uma atuação discreta, que ali tem que ver, às vezes o empregado já é protestante, bom, é um mundo da apostasia. Mas isso não exime de se procurar fazer algum bem, na medida do possível. Não exime de se fazer algum bem. De quem devemos nós receber e aprender a doutrina cristã? Devemos receber e aprender a doutrina cristã da Santa Igreja Católica. 8ª pergunta. Como é que temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Santa Igreja Católica é verdadeira? Temos a certeza de que a doutrina cristã que recebemos da Igreja Católica é verdadeira? Porque Jesus Cristo, autor divino desta doutrina, a confiou por meio de seus apóstolos à Igreja Católica, por ele fundada, e constituída mestra infalível de todos os homens, prometendo-lhe a sua divina assistência até a consumação dos séculos. Vejam bem. Não se toca aqui na Bíblia. Como é que a gente acha a doutrina? Abre a Bíblia e leia, pronto. Está aí a doutrina. Não. Isso é história de protestante. Isso é erro de protestante. É a heresia de Lutero, que cumpriu a vontade do demônio na história humana. O que é que procura o demônio na história humana? Gravem bem isso. Procuram separar o que Deus uniu e unir o que Deus separou. Sempre isso. Sempre essa estratégia. Então, a tradição estava unida à Bíblia. Tradição oral, tradição escrita. Sagrada Escritura. O magistério dessas duas fontes tirava a doutrina. E essa doutrina é resumida nesse livro aqui, o Catecismo. O critério imediato, mais próximo justamente, é o magistério. O magistério da Igreja, que tem a assistência. Então, a primeira coisa, para nós termos o caminho de Deus, é a Igreja. Porque a Igreja justamente é a depositária dessa doutrina. Ela é a depositária, ela não é a autora nem a dona. E por isso nós temos, com essa observação, um elemento importante para nos atarmos na época atual. Porque quando se vê muita coisa nova, ruim, errada, cujos efeitos estão aí. E então como fazer? Então, a regra de São Vincent de Ramos. Você tem que comparar com o que era antes. Porque o passado não pode errar. A igreja é depositária. Alguém que é depositário não é dono daquilo. Sobre uma história muito interessante, contada por Gustavo Barroso no início do século XX. Ele era novo, rapaz ainda, gostava de passear lá no sertão do Ceará naquela época, né? O semiárido terrível, morria muita gente na época de seca. Eles estavam na época de seca. Gustavo Barroso estava passeando no sertão, andando, né? Esse costume que a gente perdeu hoje, mesmo porque com tanto ladrão criminoso, que era passear. Lá na França fazer isso, passear, ainda sempre tem esse costume que é tão bom para a saúde e tudo. E ele passeava pelo sertão. E encontrou lá uma fazenda toda queimada lá de sol, e uma casa pobre, lá um senhor muito grandes dificuldades por causa da seca, parecia a impressão que ele já estava para passar fome, já estava muito mal. No entanto, ele viu que na casa daquele pobre homem havia várias armas penduradas ali na parede, armas de caras, tudo bonitinho, cuidado, primeira qualidade, aquele negócio bonito e tal. Custava dinheiro aquilo ali. Então ele teve uma ideia, devia ser, acho que ele era rapaz, não tinha recurso, né? Filho de gente assim de recurso. Ele chegou para o homem: meu senhor, o senhor não quer me vender uma arma dessa aí, não? Pago ao senhor. Ok, você podia vender, pegava um dinheiro e tinha como sobreviver.
O homem olhou para ele sério assim e disse, não, eu não posso vender essas armas. Nós estávamos em 1905, se não me falha a memória. Porque essas armas aqui foram deixadas para mim como depósito, foram confiadas a mim, pelos retirantes que foram para o Amazonas em 1888. Então, eu não posso vender essas armas para o senhor. Quer dizer, aquele homem estava quase passando fome, já estava na miséria, pobre, mas aquelas armas tinham mais de 25 anos, aqueles homens foram embora, ele estava vivo, ninguém sabia nada, mas ele não vendia aquilo porque não eram dele. Assim é a honestidade que deve ter os católicos e, sobretudo, aqueles que estão no magistério. Eles são depositários, eles não podem fazer o que eles querem. Eles têm que observar aquilo, guardar aquilo, mesmo à custa de sacrifício. É o que eles devem fazer, a obrigação deles. Então, quando eles não são fiéis a essa obrigação, paciência. O passado não erra. Nós temos aqui toda uma cadeia de bispos e de doutores que faziam como esse senhor do Ceará, que guardaram suas armas, custe o que custar, mesmo a preço de passar fome. E nós temos esse patrimônio que está aqui. Aqui é o que? A compilação dessa fidelidade. Então o católico tem direito, quando ele vê aberrações, de mostrar o catecismo. Vou pôr o catecismo dele. Olha isso. O passado não pode se enganar. Então o critério é esse, é a tradição, o magistério da igreja. Eles têm o poder para isso. Agora, esse poder não é absoluto, é um poder condicional. É sob certas condições. A prova está justamente a maior prova é a própria declaração, proclamação da infalibilidade pontifícia em 1871. Essa proclamação, no próprio texto dela, se colocam 4 condições. Então não é absoluto. Mas tudo que o Papa fala que é verdade. Ora, se pode dizer isso do Papa, mais ainda dos bispos, dos padres, etc, etc. Então, ora, hoje nós temos um magistério que não é magistério. Não é mais magistério. Eles têm um poder, mas esse poder está completamente paralisado. Ele está desnaturado. E o que se ensina, não se ensina. Na verdade, eles fazem uma espécie de proposição para se ter a reação do chamado povo de Deus e a partir daí se chegar a um consenso. Consenso não é magistério. Se eu vou ensinar, eu digo. 2 mais 2 são 4. Eu estou ensinando. Eu não vou chegar e dizer a você, o que é que você acha? Se eu tenho 2 galinhas e arranjo mais 2 galinhas, eu tenho 4 galinhas, será que é isso? E você vai dizer, não, não é isso. E vamos chegar a um consenso. Não! A verdade é verdade. 2 mais 2 são 4. E assim por diante. Então, o que é mestre, ele ensina. E no caso da igreja, ele tem um poder para isso. Mas esse poder não exime o aspecto, a condição natural para isto. Quer dizer, que ele seja realmente mestre. Ele tem que ensinar. Todo mestre, seja ele mestre da igreja ou mestre de qualquer escola, ele tem que ensinar. Se chega um professor e começa a conversar, a bater papo com os alunos, ele é professor? Não é professor. Não tem por que levar a sério. Eu me lembro de um professor que eu tive na faculdade, entre outros. Ele chegava na primeira aula, ele dizia, não tem problema não, todo mundo aqui vai passar, não tem problema. Pronto. Aí depois fez uns trabalhos lá, um negócio. Depois eu até fui procurar ver o resultado, ele nem sei se dava resultado, eu não vou ligar. Não procurei saber nada e passei tranquilo, sem problema nenhum. Eu não tinha obrigação nenhuma de ser sério com alguém que não é sério comigo. Isso a gente está falando de professor universitário. Imagine, isso vale, porque isso é uma condição natural. Ele tem que ser um mestre, ele tem que ensinar. Se ele não ensina, também não vou me importar. Está entendendo? Para vocês que às vezes estão em universidade e tem dificuldade. Se o sujeito não é sério, você não tem obrigação de ir. Você faz o que você puder, você passar, e pronto, final. Não tem importância. Ele não está sendo sério. A obrigação dele. Assim também, mutatis mutandis, fazendo a devida aplicação. Isso vale também para deve ensinar
o que está na cadeira de Moisés e que tem a obrigação de ensinar. Se ele não ensina, eu não tenho a obrigação de aceitar. E se ele vier com conversa de que ele é bispo, sim, agora obrigue aos outros também. Se não obriga, amigo, não se tem obrigação de obedecer. Não adianta. Quanto mais que a gente vê o erro, a contradição com o anterior, a gente tem cabeça para pensar, nosso senhor criou a cabeça também, né? E os efeitos. Então a gente tem elementos de sobra para resistir a este falso magistério. Magistério que não é magistério. Mas, justamente, em condições normais, o critério é o magistério. O critério próximo, que está mais próximo de nós, é o magistério. E daí a importância do catecismo, porque o catecismo, justamente, é o compêndio do magistério. O compêndio do magistério. Você tem perguntas e respostas, tudo claro, explicado. Então, todo católico deve continuamente estudar o seu catecismo. Ele pode estudar outras coisas, ele pode, inclusive, ampliar o estudo, estudar outros catecismos maiores, melhores, etc., com o tempo, mas ele tem que ter um catecismo e tem que estar ciente da sua doutrina. Isso aqui é um tesouro, porque se você for procurar as fontes de cada pergunta e resposta dessa, você não vai acabar mais na sua vida. Cada resposta dessa aqui, quem já estudou um pouquinho mais, estudou teologia, estudou patrística, você vai ver os elementos disso numa série de documentos enormes, às vezes de línguas estrangeiras, às vezes traduzidos, mas uma quantidade enorme de documentos. Já ouviram falar da patrologia latina e patrologia grega? Já ouviram falar? Nunca ouviram falar? Mini. Mini foi o autor francês que fez a compilação dessa patrologia. Ele pegou documentos dos padres latinos e gregos. Eu não estou bem certo, mas são mais de 200 volumes. Vai estudar tudo isso? Mini. Patrologia grega e patrologia latina. Eu acho que já deve estar na internet, boa parte aí. Eu acho, não sei. Acho que já está. Documenta Omnia Católica, já deve estar. Bom, é imenso isso. Em língua latina, em língua grega. Então, você vai estudar isso? Não tem tempo aí. Então, eles, depois de muitos séculos, eles fazem homens muito sábios, muito dedicados aos estudos, fazem esse compêndio, está aqui, para você fácil, com perguntas e respostas, bem... Não sei, só olhando, eu não cheguei a investigar tudo aí. Bom, há mais provas da verdade da doutrina cristã? A verdade da doutrina cristã é demonstrada ainda pela santidade eminente de tantos que a professaram e a professam, pela heróica fortaleza dos mártires, pela sua rápida e admirável propagação no mundo e pela sua plena conservação através de tantos séculos de muitas e contínuas lutas. Não é o elemento principal, mas é muito importante, inclusive na prática ele prevalece muito. Não é à toa que os inimigos da igreja, eles trabalham mais com a história do que com a filosofia e a teologia. Já disse isso aqui. A filosofia e a teologia são mais importantes do que a história. Mas na prática a história atinge mais. Atinge mais. Porque se você começa a fazer um raciocínio com protestantes, tal, filosofia, teologia, tal, aí fica... em geral a pessoa não vai entender muito. Mas se alguém chega e você, olha, se queimavam as pessoas na Idade Média, ninguém tinha liberdade nem de pensar, pronto, ele fica com medo. Hoje ele tem liberdade, ele pensa que ele tem, é um escravo, o pior de todos. Mas ele pensa que ele tem, e não sei, e tem um filme tal que ele viu, outro que ele viu, e pronto, acabou a história, ele vai por aí. A história, e por isso São Pio X também, ele já percebeu isso. O santo, o único Papa santo desde São Pio V. Quer dizer, o santo tem algo mais. Não é que os outros não fossem bons, até Pio XII. Havia papas muito bons, mas tinha um senãozinho que o demônio entrava ali e atrapalhava. Pio XI era um homem de uma energia terrível. Era brincadeira. Pio XI uma vez tinha ele queria achar um documento no Santo Ofício. O pessoal não achava aquele negócio, não sei até que ponto. Não achava. Eu quero esse documento. Ele deu um prazo ali, em 1 hora. Se eu não achar, eu boto todo mundo para fora aí. Explodiu lá. Em meia hora acharam.
Ele tinha, não era toda hora que ele tinha esse movimento. Quando ele tinha, ele agia mesmo, acabou a história. É um tipo de uma energia muito grande, enfrentava. Mas parece que às vezes tinha algum orgulho, alguma coisa que entrava nisso aí. E com relação à mensagem de Fátima, ele foi um dos primeiros que podia, se ele lesse a mensagem e espalhasse naquele momento, o momento era privilegiado. Antes da Segunda Guerra Mundial, havia muito movimento nacionalista, havia uma tendência para reagir. E ele, no tanto, pegou aquilo e não deu muita... Talvez confiasse muito nas forças humanas. Então, faltava uma coisa. Era um homem de Deus, mas não era um santo. Pio XII parece que tinha também algumas fraquezas, embora visse muita coisa também. Né? Assim outros papas. Mas São Pio X era um santo. Então tinha algo mais. São Pio X insistiu na necessidade de se estudar a história eclesiástica. Ele viu isso também. Não existia Hollywood, nada disso ainda, mas ele já percebeu que o pessoal fraudava a história, como aquele Llorente, que fez a história da Inquisição, e que dizia que 30 mil, hoje já dizem muito mais, 30 mil foram queimados, não sei o que, na Inquisição Espanhola. Ele pegou os documentos todos que ele usou e queimou depois. Já havia casos assim. Ele percebeu a coisa, não, tem que estudar a história eclesiástica. Os protestantes, eles fizeram uma história alterando as coisas. Sabiam disso? Fizeram uma história, eles perceberam. O primeiro catecismo, quem fez foram protestantes. Tinha um senso prático das coisas, perceberam. Aí depois os caras falaram, não, começaram a fazer, com a verdade. E Cesário Barônio, famoso historiador católico, fez os anais de história eclesiástica, justamente contra as chamadas centúrias dos historiadores protestantes. Então ele fez uma história eclesiástica, pegou os documentos para combater aquelas mentiras dos protestantes. Então já havia essa questão, os protestantes utilizavam a mentira na história, etc. Eles percebiam, o demônio é psicólogo, estava inspirando essa gente, ele viu, olha, isso é importante, o pessoal vai mais por isso. E São Pio X realmente estimulou a se aprender a história eclesiástica. Justamente por quê? Porque se você faz a história eclesiástica e mostra que os católicos são maus, você justamente vai contra esse efeito que tanto impressiona, que é a santidade da igreja. A santidade da igreja. A quantidade de gente que procurou Nosso Senhor, e como a sociedade estava cheia dessa gente, naturalmente havia progressos dentro dessa perspectiva da santificação. Se praticava mais a caridade, as instituições eram elevadas, havia um abrandamento de condições duras com relação à mulher, que era muito subjugada naquele tempo, com relação aos escravos. A escravidão foi lentamente sendo extinta durante a Idade Média. E assim outros pontos. Então, essas provas são provas chamadas adicionais. A expansão da igreja, sobretudo nos 3 primeiros séculos. E qual era o caráter? Essa questão da igreja dos primeiros séculos é importante. Porque muitas vezes esse pessoal modernista cita isso. A igreja dos primeiros séculos era uma igreja pobre, que não tinha propriedade privada. Eles não tinham luxo, eles viviam na pobreza. A coisa piorou, decaiu quando Constantino aprovou o cristianismo. Quer dizer, se fosse assim, tinha que continuar a perseguição, né? Quero ver se eles iam aguentar a perseguição. Bom, então a coisa ficou ruim assim, porque quando Constantino aprovou a igreja, então eles começaram a ter propriedades, e aí como veio a ambição, isso aquilo corrompeu a igreja. Na verdade, não é nada disso. A gente tem documentos do século III, por exemplo, onde se dizia, quem é que dizia, meu Deus? Um historiador romano, não era católico. Ele dizia que mais ou menos assim, não está bem claro na minha mente, que o Papa, o Bispo de Roma, já tinha quase tanto poder quanto o imperador. Porque essa perseguição não foi uma perseguição contínua. Ela ia e voltava. Havia períodos de paz. Quando havia períodos de paz, os católicos progrediam. Eles começavam a adquirir bens. Tinham igrejas, iam fazer. Apenas eles não podiam, porque depois de uma perseguição eles perdiam. Mas depois eles retomavam. Então a igreja já lutava por ter o seu patrimônio.
por ter as suas coisas. É natural, essas condições que a pessoa tem que ter, que às vezes é uma tentação, é verdade, mas que são necessárias. O que caracterizava o cristianismo daquela época não era, propriamente falando, a pobreza, porque havia pobres, mas havia também ricos. O desprendimento e, sobretudo, eles não se conformavam com esse século. E é o que falta hoje. Tanto não se conformavam que qual era o fruto disso? A perseguição. Se perseguia porque o mundo não estava satisfeito com eles, os imperadores não gostavam. Eles não se dobravam. Eles não se adaptavam ao mundo. Eles se adaptavam no que era lícito. Eles se vestiam como as outras pessoas se vestiam, porque naquela época todo mundo se vestia assim. Veste está lá. Não existia... A calça veio dos bárbaros, né? Então o bárbaro trouxe os germânicos que usavam aquela calça. O pessoal mudou com o tempo, que realmente é mais prático, não vou negar. E aí os que eram das ordens religiosas perceberam, não, a gente vai usar aqui porque mostra a diferença. Então, mas na época todo mundo se vestia assim, então os cristãos se vestiam, tá bom. Mas outras coisas eles não aceitavam. Eles tendiam a não se adaptar a esse mundo, e por isso eles acabaram vencendo esse mundo. Esse é o aspecto principal destes primeiros cristãos. E por isso eles se propagaram de maneira milagrosa, de uma maneira impressionante, e isso é uma das provas que a apologética usa para a divindade da religião católica, mas são provas morais, são provas secundárias, não são as principais, embora tenham sua importância também. Quantas e quais são as partes principais e mais necessárias da doutrina cristã? As partes principais e mais necessárias da doutrina cristã são 4. Gravar. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. O credo, o Pai Nosso, os mandamentos e os sacramentos. As 4 partes principais da doutrina cristã. Que nos ensina o credo? O credo ensina-nos os principais artigos de nossa fé. O que nós devemos crer. Que nos ensina o Padre Nosso? O Padre Nosso ensina-nos tudo o que devemos esperar de Deus, tudo o que lhe devemos pedir. Que nos ensinam os mandamentos? Os mandamentos ensinam-nos tudo o que devemos fazer para agradar a Deus. Em resumo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Que nos ensina a doutrina dos sacramentos? A doutrina dos sacramentos faz-nos conhecer a natureza e o bom uso desses meios que Jesus Cristo instituiu para nos perdoar os pecados, comunicar-nos a sua graça e infundir e aumentar em nós as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Então, primeiro, nós devemos saber o que nós devemos crer. Primeira coisa. Tudo começa pela fé. Se não há fé, está tudo perdido. Não vai nada para frente, se não há fé. A fé é a porta por onde entram as virtudes, inclusive a caridade. Mas a porta é a fé. Tudo depende da aceitação. Então, a primeira coisa é saber o que é que eu devo crer. Está aqui, é o credo, é o resumo. Por isso é a primeira coisa. A primeira parte é essa. Depois, o Padre Nosso. Por que o Padre Nosso? Por causa da importância da oração. O Padre Nosso é a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Para conservar e aumentar em nós a própria virtude da fé, bem como as outras virtudes, e para ser capaz de observar os mandamentos, eu tenho que ter a graça. Daí porque, a respeito da graça de Deus, se consagram, tem relação 2 partes da doutrina. Primeiro, o Padre Nosso. Segundo, os sacramentos. Primeiro, o Padre Nosso, porque a gente obtém a graça de Deus rezando. É a grande alternativa para nós. Quando nós não temos mais saída, nós temos saída de rezar. Alguém que está na UTI, como eu fui atender há poucas semanas, lá em Vitória, uma pessoa já velhinha, né? Já entubada completamente, a mão fica uma bola assim, né? Os pés também, já em estado terminal, acho que já partiu. Mas aí eu cheguei no ouvido dela, como o padre aí me ensinou, eu faço também, falei. E pela primeira vez teve reação. Ela começou a... A senhora está me ouvindo? Se estiver me ouvindo, mexa a mão.
Ele tinha alguma coisa, então ela tinha alguma reação. Ela não devia estar numa inconsciência completa. Então, uma pessoa desse estado, pode ser que algum dia, né, a gente venha, não é amedrontar não, mas pode ser que um dia a gente venha parar num estado desse. Uma pessoa dessa, ela não pode mais fazer nada, grande coisa, mas ela pode rezar. Ela pode rezar. Algum ato, alguma coisa, porque a oração é uma coisa que, até um olhar, um suspiro, pode ser também uma oração. Então, a oração é importantíssima, é o meio que nós temos para obter a graça de Deus. Por isso, logo depois do que a gente deve crer, vem a oração do Padre Nosso, que é justamente o resumo, assim como o credo é o resumo do que nós temos que crer, o Padre Nosso é o resumo do que nós devemos rezar. Depois, agora que a gente sabe o que a gente deve crer, agora que a gente conheceu o primeiro meio para nós obtermos as graças, que é a oração, então a gente vai saber o que a gente tem que fazer. Não basta só crer, tem que fazer a vontade do Pai. E é justamente os mandamentos. Qual é o resumo? Os mandamentos. Onde vai se falar também dos mandamentos da igreja, etc. Mas o resumo principal são os mandamentos da lei de Deus. Os sacramentos vêm por último, é a quarta parte. Por quê? Porque os sacramentos representam um mundo particular. Esqueci o autor inglês que eu li lá em Abrier. Não há tradução portuguesa. Mas ele escreveu um dos melhores livros que já se fez sobre os sacramentos. Ele era, eu acho que era inglês, um beneditino inglês. Esqueci o nome dele. Um dia, se eu puder, eu pergunto lá ao pessoal para eles, se eles me dizem. Então ele dizia que era justamente como se fosse uma nova criação os sacramentos. Porque os sacramentos são um mundo particular. Quer dizer, são canais da graça, e essa graça está ligada a coisas bem determinadas. Para eu obter a graça de Deus, é preciso que haja a água e a fórmula e a intenção do ministro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que haver isso. Se não houver isso, a graça não vem. Se eu rezar, meu Deus, me dê a graça. Bom, é verdade que ele pode obter uma contrição perfeita e um batismo de desejo. Mas, primeiro, isso pode ser, mas não é tão assim, é raro, né? Não é uma coisa assim, normalmente não ocorre tanto. E a pessoa não tem certeza. Um pagão que chega, meu Deus, é interessante, eu gostei, essa religião é verdadeira, meu Deus, me dê a graça. Pode ser, mas não vamos assim tão rapidamente. Mas se alguém chegar com a água e fizer a matéria, a forma, pronto, meu amigo, mesmo que ele esteja nem tão bem disposto assim, mas ele, não, eu quero, ele pode ter certeza, você recebeu a graça de Deus. Então é um mundo particular os sacramentos, certo? E por isso há muita coisa implicada nisso aí. As boas disposições para aproveitar melhor os sacramentos. Porque justamente nós temos um tesouro. Quando a gente falar das graças sacramentais, a gente vai ver que há graças sacramentais que permanecem durante toda a nossa vida. A graça sacramental da confirmação permanece em todos nós durante toda a nossa vida. É como se fosse uma conta que a gente pode ir lá tirar. A gente pode recorrer a isso. A graça do sacramento do matrimônio, para quem se casou, também ela garante, ela tem um cabedal de graças ali. A da ordem, também, aquele que é padre, recebeu essa graça, ele pode sempre recorrer a isso. Quer dizer, é um mundo todo particular, impressionante, e por isso se reservou uma parte especial para essa quarta parte da doutrina cristã, a chamada parte dos sacramentos, a doutrina dos sacramentos. Então, na próxima ocasião, nós começaremos justamente esta primeira parte. Espero que todos tragam o catecismo, que aí fica mais fácil, vocês ficam seguindo. O catecismo de São Pio X, né? Melhor. Bom, se não tiver esse, pode ser outro, mas não é exatamente a mesma coisa. E aqui a gente segue um plano exato, vamos fazer os comentários, né? E nós veremos justamente na próxima vez, nós veremos o símbolo dos apóstolos, chamado vulgarmente o credo, e começaremos a ver em geral e depois os seus artigos.